Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui entrando na nossa terceira semana, né, de aulas por esse método que está sendo diferente, desafiador, mas eu acredito que está permitindo uma compreensão aí, né, de todo o contexto e o conteúdo teórico. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente tem 2 aulas, então para essas 2 aulas eu preparei esse material que fala exatamente sobre preparo de soro e também vou postar para vocês no Moodle um vídeo que eu achei na internet que tem uma questão só que eu corrigiria, né, neste vídeo, e aí eu gostaria que vocês levantassem para mim depois que vocês assistissem, mas caso contrário ele está bem fácil de entender, então eu acho que ele complementa aí a aula para a gente fazer essa discussão hoje sobre preparação de soro. Então, lembrar que antes de preparar qualquer medicação, a gente precisa verificar a prescrição médica, né? Então, a prescrição médica é fundamental para eu confirmar qual é a indicação, a prescrição, a dosagem, a via, né? Volume prescrito, medicação. Então, lembrar, eu acho que aqui vale uma revisão dos elementos necessários de uma prescrição, que foi o que a gente discutiu semana passada, quando a gente fez o aprazamento, certo? Vamos confirmar na prescrição todos os dados importantes, né? Vamos separar o nosso material, então, é uma infusão que tem que ser com microgotas ou macrogotas, né? Então, dependendo da indicação, a gente vai usar ou micro ou macrogotas. E aí, caso necessário seja inserir alguma medicação neste soro, nós vamos usar também seringa e agulha, né? Álcool a 70% é para fazer a desinfecção, caso seja necessário, né? Dos introdutores. Régua e fita para identificação, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz é a lavagem das mãos, né? A higienização das mãos. Lembrando aí o momento que a gente está vivendo e o resgate dessa prática que ela é centenária, né? A gente tem essa prática identificada já pela nossa precursora como uma prática que reduz microbiota e que evita, assim, a disseminação de micro-organismos, impedindo, assim, a proliferação e a transmissão de doenças, né? Não deveria ser necessário retomar isso como algo que a gente não costuma praticar, mas infelizmente né? Então, lembrar da importância da higienização das mãos e o lembrete de realmente ficarmos em casa nesse momento, certo? E aí, a gente vai, depois de separar o material, a gente vai preparar esse material. Então, eu queria discutir com vocês aqui os elementos desse equipo. Então, a gente tem aqui nessa parte a conexão ao soro, né? Então, isso aqui é a estrutura introdutória do soro. Ela é pérfuro cortante, então a gente tem que tomar cuidado. Ela vem com uma capa protetora que a gente só retira na hora da conexão. Nessa outra extremidade, a gente tem a conexão ao catéter, mas que também pode ser ao polifix, certo? Vai depender se nós vamos conectar esse soro diretamente ao acesso venoso ou se nós vamos conectar ao equipo, certo? Toda a sua extensão e aqui a rondana que permite a controlação do codejamento do soro, certo? Aqui alguns outros modelos de equipo. Então, lembrando que a gente tem um equipo de macrogotas, que a gente já falou na aula passada, né? Temos também o de microgotas, que a gente discutiu semana passada. Equipo para nutrição enteral, que é outro tipo de equipe, ele tem basicamente a mesma estrutura, só que a conexão dele é um pouco diferente, não é pérfuro cortante, certo? E o equipo fotossensível, que é utilizado para medicamentos que sofrem interferência da luz e alteram o seu princípio ativo. Lembrando de uma coisa importante também, que quando a gente for desprezar este equipo, eu faço a seguinte a seguinte dispensação, né? Ou eu faço a seguinte... É da seguinte maneira que eu vou desprezar esse material. Então, eu corto com uma tesoura aqui e eu coloco só essa parte aqui, pérfuro cortante, no
lixo, né, na caixinha de desprezo de pérfuro cortante. Porque esse material aqui não precisa, eu posso desprezar esse na caixinha de material contaminado. Agora, aqui, na caixinha não, no lixo contaminado. Mas esse material aqui, por ter esse dispositivo que é pérfuro cortante, a gente despreza na caixinha de pérfuro cortante, tá? Então, isso é igual para o macro, isso é igual para o fotossensível. Não é igual para o interal, porque o interal não é pérfuro cortante a sua estrutura, tá bom? E aí, a gente vai para outro modelo, que é o equipo de sangue, que a gente não vai aprofundar, só para mostrar para vocês que também é um modelo de equipo, que a gente só conecta em bolsa de sangue, certo? Então, eu não utilizo esses equipos para infundir sangue no meu paciente. Para infusão de sangue, a gente tem material específico, certo? Então, a gente abre o invólucro do equipo da mesma maneira que a gente abre o invólucro da seringa, abre o invólucro da agulha, pela parte inferior, onde eu tenho um distanciamento, né, da própria estrutura do papel com o plástico, e eu faço a abertura. Todo esse material está protegido por tampinhas, então eu não tenho necessidade de usar luvas ou qualquer outro tipo de EPI, ok? E aí, nós vamos fazer a conexão da parte pérfuro cortante do equipo ao soro, certo? Muitas vezes eu necessito usar o equipo, então a conexão do soro vai adaptar aqui ou aqui, e o catéter do meu paciente eu conecto aqui, certo? E aí, para retirarmos o ar, é importante que a gente pegue, aperte, e vocês vão ver isso no vídeo, apertem essa câmera do gotejamento para ser preenchida. Aí, então, eu abro o regulador do gotejamento e deixo esse soro preencher toda a extensão do meu equipo. Lembrar da importância de fazer a identificação deste soro, contendo ele ou não medicação, certo? E aí nós vamos, de acordo com o material que está no roteiro de vocês, fazer o controle de gotejamento, que a gente usa uma fita e divide esta fita pelo tempo de infusão que o médico prescreveu este medicamento, ok? Então, e aí a gente vai até o leito do paciente, sendo necessário usar todos esses EPIs, como máscara, gorro, material de avental descartável e luva, a gente utiliza. Se for somente para instalar um soro, sem ser um paciente que me apresenta risco por doença infecto-contagiante, eu não preciso utilizar nada disso, certo? Eu faço a instalação, conecto no meu paciente e vou ver então aí o tempo de infusão, ok? Agora eu coloquei um vídeo, uma videoaula no YouTube, do YouTube, pronta já, não é minha, sobre preparo de soro. Eu gostaria que vocês assistissem, tá bom? E na sequência eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas, ok? Bom vídeo!